Seja muito bem-vindo à aula na qual eu vou ensinar você a inscrever o seu contato em uma lista de e-mail. Então, através dessa aula, nós vamos aprender a criar uma lista de e-mails para que todas aquelas pessoas que realizarem uma inscrição em nossa agenda, elas tenham esse e-mail inserido dentro dessa lista e nós possamos utilizar uma ação de e-mail marketing em paralelo. Então é muito importante hoje em dia como você se relaciona com os seus clientes. E através de ações de e-mail marketing, você pode se aproximar do seu cliente, fidelizar esse cliente e realizar mais e mais vendas para esse cliente. Então é fundamental que você crie uma lista de e-mail, pegue o e-mail desse lead, desse seu cliente, desse seu prospecto, insira automaticamente dentro dessa lista para que você possa iniciar automações de e-mail marketing com ele. Então, é um cadastro relativamente simples, tá? Primeiro nós vamos precisar utilizar a ferramenta Mailboss do Builderall. E depois disso nós vamos na ferramenta, né, de criação de calendário e vamos habilitar a lista que nós criamos, tá? Então, inicialmente eu vou criar uma lista, então eu vou em inscritos, lista, e aqui eu já vou iniciar com o botão direito, crie uma nova lista, tá? Eu vou chamar essa lista de inscritos. E aí você pode dar o nome de clientes, o nome que você preferir. O tipo de lista, eu vou colocar como tipo de entrada simples, tá? Porque existe tipo de entrada duplo e simples. No tipo de entrada simples, nós não vamos pedir uma dupla confirmação. Então, que ele clique em um link, tá? Para só depois ele ser inserido nessa lista. Então, como eu acredito que quem vai estar realizando um agendamento comigo é um cliente que ele vai utilizar os dados de e-mail corretos, eu vou deixar aqui o tipo de entrada simples. Então, eu selecionei formação de entrada simples, vou excluir tipo de entrada duplo e vou colocar uma descrição para a minha lista. Uma lista de pessoas que realizaram agendamento, tá? E aí eu vou simplesmente salvar a criação da lista, tá? Então aqui eu vou poder colocar algumas informações a mais. Então eu tenho aqui o nome da lista, inscritos, tá? O nome do remetente de e-mail, então o nome no qual eu vou estar enviando e-mails para aquela pessoa. Eu vou escolher o remetente de e-mail, eu já tenho aqui atendimento@cursosbrunodantralves.com.br cadastrado. A empresa, eu já selecionei minha empresa. Quando a pessoa responder, eu vou pedir ela para responder no brunodantralves@gmail.com. É para esse e-mail que vão as respostas. Tipo de entrada simples, a descrição, e eu vou aqui habilitar um envio de e-mail de boas-vindas. Então a pessoa realizou seu primeiro agendamento, o e-mail dela é capturado nessa lista de e-mails e ela vai receber logo um e-mail de boas-vindas, tá? E eu vou possibilitar também inserção no CRM. E com isso eu clico em atualizar. Aqui nós temos outras informações, a visão geral, né, dos inscritos, das pessoas que desinscreveram e várias métricas e estatísticas que vocês vão poder analisar dessa sua lista. Formulários, eu posso criar formulários para eu colocar no meu site, por exemplo, para que as pessoas também sejam inseridas nessa lista de e-mail, tá? Aqui a gente pode criar páginas, tá? Páginas para interação com essa lista e e-mails para interação com essa lista. Então, o e-mail de boas-vindas, eu já vou editar ele, já que eu habilitei o e-mail de boas-vindas lá, tá? Então, aqui tem e-mail de boas-vindas. Aí eu coloco aqui, obrigado por se inscrever na lista, aqui tem o nome da lista. Então, eu vou modificar isso aqui, né? Essa inscrição foi feita através de um cadastro, né, em uma agenda. Então, ele realizou a inscrição na agenda, automaticamente ele se inscreveu na lista. Então, obrigado. Eu vou modificar o texto aqui. Pronto, então já modifiquei o texto. O seu agendamento acaba de ser confirmado. Já estou me preparando para o seu atendimento. Teria o maior prazer em te receber e poder te ajudar.
entre em contato com a minha equipe sempre que precisar. E aqui aparece o nome da companhia, né? E aqui a possibilidade dele se desinscrever dessa lista, tá? Então veja que a copy, né, o texto do e-mail, vai ser de acordo com a sua necessidade. E eu clico aqui em atualizar. Tá? Então, na prática, a pessoa realizou um agendamento, aquele e-mail dele é capturado e inserido nessa lista e ela vai receber logo esse e-mail de boas-vindas. Tá? Então, vamos fechar aqui a edição. Aqui eu observo os inscritos, né? E aí eu tenho como inserir um inscrito manualmente, tá? E eu posso criar ações também, tá? Então, eu posso criar ações com esses inscritos. A parte de notificações, então eu posso receber notificações sempre que tiver inscrito e importação de inscritos. Então, nós não vamos trabalhar com isso agora, tá? E eu vou agora naquele campo que eu abri do calendário, eu vou escolher um calendário que eu já criei, tá? Ou então, se eu estiver criando o calendário, vamos escolher um aqui. Se eu já estiver criando um calendário, quando eu for aqui em automação, tá? Eu vou descer. E aí eu vou ter aqui em automação, inscrever em uma lista. Então eu vou colocar aqui escrever em uma lista, então o usuário será inscrito em uma ou mais listas, tá? E aqui eu vou selecionar a lista que nós criamos. Formulário padrão inscritos, lembra que eu chamei aquela lista de inscritos? Vamos aqui para o nome da lista, tá? Inscritos. Então eu vou simplesmente adicionar, né? Então eu adicionei aqui formulário padrão inscritos, então ele vai ser inserido nessa lista. Tá? Eu deixo aqui marcado, né, essa parte, para que mesmo que a lista seja em dupla confirmação, né, dupla confirmação é quando a pessoa recebe um e-mail e ele tem que clicar naquele link autorizando a inserção dele naquela lista. Então, nós não colocamos dupla confirmação, colocamos simples, eu vou botar aqui forçar a confirmação, tá? E vamos salvar. Perfeito, tá? Então, se a gente vir aqui em visão geral, eu não tenho nenhum inscrito. Nós vamos testar isso aqui agora, certo? Então, nós vamos testar. Eu vou abrir aqui com você a página de agendamento. Eu vou agendar aqui para o dia 6, eu vou escolher qualquer horário, tá? Para a gente testar, nome teste. Eu vou colocar um e-mail teste. E eu vou inserir qualquer telefone. E aí vamos criar o agendamento. Então o agendamento foi criado. Veja que eu coloquei aqui, né, o link para o meu Instagram. Então após a pessoa fazer o agendamento, né, automaticamente ela pode clicar e ser redirecionada para o meu Instagram. Então, após a realização desse teste, né, eu vou aqui, consultoria em plano de saúde, ver inscritos, tá? Eu vejo que já tem aqui a pessoa teste, né, ela já está inscrita, e aos dados que eu inseri, teste, e-mail, né, teste@teste.com.br, o número de telefone, tá? Eu posso até já iniciar uma conversa no WhatsApp aqui, veja a eficiência dessa plataforma. E se a gente for aqui em listas, né? Vamos atualizar. Eu já tenho aqui um inscrito, tá? Se a gente ver visão geral, aqui um inscrito. Agora eu vou realizar um teste com o e-mail certo, tá? Então eu vou abrir a lista aqui. Eu vou realizar um novo agendamento para o dia 7, escolher às 9h30. Colocar meu nome, Bruno. Bruno agendamento. Um e-mail. E vou colocar telefone de contato. Eu vou colocar qualquer número. E aí eu vou clicar em agendar, tá? Espera aí. Pronto, agendamento realizado, né? Se eu for agora aqui no meu e-mail, ó, eu já tenho um e-mail de novo inscrito, tá? Porque a agenda é minha, então eu fui notificado, né? Que eu tenho no calendário consultoria em plano de saúde, eu tenho uma agenda, né? De reunião com
Bruno Dantralves, status agendado, a data e o horário. O nome do lead, né, da pessoa que realizou o agendamento, Bruno Agendamento, o e-mail dele e o telefone dele. Veja que eu já tenho os dados de contato. O certo é esse e-mail dele já ser inserido na lista, tá? Então, se a gente for aqui agora em lista, vamos ver se já tem 2 inscritos, né? Então, todo mundo que for realizando aqui, ó, 2 inscritos, tá? Vamos conferir aqui. Não é? 2 inscritos, vamos para inscritos, eu tenho aqui Bruno Dantralves, perfeito. Então ele foi inserido nessa lista, provavelmente ele recebeu um e-mail de boas-vindas. Vamos lá? E-mail de boas-vindas. Então, o seu agendamento acaba de ser confirmado, já estou me preparando para o seu atendimento, né? Terei o maior prazer em te receber e poder te ajudar. Entre em contato com a minha equipe sempre que precisar. Bruno Dantralves. Então, esse é o e-mail de boas-vindas. Então, perceba que maravilha. Então, você agora tem o e-mail do usuário inserido em uma lista que você pode entrar com campanhas de e-mail marketing com ele, mandar promoções e criar um relacionamento com esse lead, com esse cliente. Aí você também tem o telefone dele que você também pode trabalhar com atuações através de WhatsApp, através dessa plataforma. Mas para a gente evoluir agora a questão de e-mail, tá? Aqui eu tenho, né, a confirmação também, é porque eu tenho outros e-mails, né, como eu sou o dono da lista, eu tenho um link aqui, ó, do Google Meet, porque vai ser uma agenda online, né, e então já tem um link do Google Meet, e todos os e-mails aqui que foram programados, então veja a eficiência da plataforma, tá? Agora eu quero avançar um pouco mais com você, tá? Meu objetivo aqui é fazer com que, de fato, você crie um sistema de agendamento online, dinâmico, automatizado e eficiente, tá? Então você tem que ter eficiência na retenção e prospecção de novos leads, né, de novos clientes, tá? Então eu criei a lista inscritos. Ele vai receber um e-mail de obrigado. Uma semana depois, ou um mês depois, ou um dia depois, eu vou entrar com um e-mail, tá? Perguntando como é que foi o atendimento, se ele já foi atendido, se ele está precisando de algum suporte, por aí vai depender muito da sua estratégia, tá? Mas a parte de execução nós vamos em e-mail, e aqui eu vou criar uma sequência de e-mail, tá? Eu vou criar uma sequência de e-mail, então eu vou criar uma nova sequência. Eu vou criar um e-mail do tipo campanha, tá? E eu vou usar o mesmo nome da lista. Na lista eu usei o nome inscritos, então aqui eu vou usar inscritos, tá? E aí eu vou criar uma campanha. Então eu criei a campanha aqui com o nome inscritos, tá? Tá. Então nós criamos aqui a sequência, né? Inscritos. Eu vou aqui agora em atualizar e vai aparecer um e-mail aqui na sequência, tá? Eu posso adicionar mais e-mails nessa campanha, tá? Mas eu vou trabalhar só com um e-mail. Então eu vou aqui na setinha atualizar e eu vou atualizar aqui o e-mail. Então eu vou ver os dados, né? Nome do e-mail. Vou colocar e-mail para novos inscritos. Esse é o nome do e-mail, e-mail para novos inscritos, tá? Quem está enviando, o remetente, eu vou enviar do e-mail atendimento, responder para... Aí vocês colocam o e-mail do seu atendimento, né? O destinatário, tá? É o e-mail, né? Vai enviar para o e-mail dos leads, tá? O assunto, tá? Aí vai depender muito da estratégia, da copy que vocês vão utilizar, tá bom? Então eu vou colocar aqui no título do e-mail tudo como planejado, tá? Inclusive eu posso colocar aqui, ó, emojis, tá? Ou até mesmo marcos. Posso colocar, por exemplo, o ID seria nome do usuário, né? Eu posso utilizar aqui FName, que é o nome dele. Então vai aparecer no título tudo como planejado e o nome da pessoa, como ela se cadastrou, né? Aqui é o corpo do e-mail.
E aqui também eu posso colocar o nome dele. Então veja que esses marcos aqui, ó, quando a gente vem em marcos, ó, então a gente pode copiar aqui o país da pessoa, o e-mail, o nome, o telefone, tá? De acordo com a nossa estratégia. Então aqui vai inserir automaticamente os dados, né, no e-mail com os dados de cada usuário. Então aqui vocês vão colocar uma cópia qualquer, tá? É só para entender como isso funciona. Tá? E se quiser colocar outros blocos aqui de título, bloco de texto, imagem, então vocês podem arrastar uma imagem para cá, por exemplo, tá? E aqui você clica sobre imagem, você pode tanto colocar um URL, inserir um link, ou então você pode carregar uma imagem, tá? Do seu próprio computador. Então você vem na aba de imagens e carrega uma imagem do seu próprio computador. Você pode colocar imagens no e-mail, tá? Pode colocar um botão. Então aqui, ó, por exemplo, se eu colocar um botão aqui, ó, eu coloco um botão, tá? E esse botão aqui eu coloco o link, o texto do botão, né? Por exemplo, do WhatsApp. Eu quero enviar ele para o meu WhatsApp, aqui eu coloco o link do WhatsApp Web, tá? Eu posso modificar a cor do botão. Então eu vou criando aqui o meu e-mail, depois eu salvo, tá? Eu vou salvar, porque eu quero mostrar uma coisa muito importante agora. O tempo de envio, tá? Então vamos colocar aqui em dias, vamos supor que, vamos colocar 10 dias, né? Que em média a pessoa fez o agendamento, em 10 dias ela foi atendida, depois de 10 dias ela vai receber esse e-mail, ou um dia, isso vai depender muito da sua estratégia. Eu vou salvar e ativar, tá? Então esse e-mail está salvo. Então vejam, a pessoa realizou o agendamento, tá? Automaticamente ela é inserida numa lista e recebe um e-mail de boas-vindas. 10 dias depois ela recebe esse e-mail para novos inscritos, tá? E aí, o pulo do gato agora, nós vamos criar um workflow. Então eu venho workflow, tá? Eu vou criar um novo workflow, eu vou carregar esse workflow aqui, ó, a partir de um e-mail. Tá? A pessoa recebeu o e-mail, não precisa ela ter aberto, tá? Quem recebeu o e-mail, e-mail para novos inscritos, tá? Ela automaticamente já vai ser inserida nesse workflow. Então eu vou aqui novos. Então esse workflow eu vou chamar de novos inscritos. Então percebam, a pessoa recebeu o e-mail para novos inscritos, ela, além de já ter sido adicionada na lista, ela vai ter sido adicionada no workflow. Eu vou salvar aqui. Bruno, qual é a vantagem de inserir uma pessoa no workflow? Tá, vamos entrar no workflow aqui, ó, novos inscritos. Eu tenho aqui automações, onde eu posso visualizar as minhas automações, né, que foram criadas. E eu tenho uma parte de edição, onde eu posso editar as automações. Então, ela já está no workflow, tá? E aí eu posso adicionar gatilhos aqui. Dentro do gatilho eu posso adicionar, inserir ela num CRM, caso eu não tenha inserido. E eu posso, por exemplo, colocar hashtags, tá? Eu posso inserir uma hashtag. Iniciou no workflow, por exemplo. Então, iniciou o workflow. Tá? Ele já recebeu esse gatilho. E eu vou criar em mais aqui. E dentro desse workflow, eu vou poder criar toda uma estrutura de e-mail marketing, que não é o objetivo dessa aula, tá? Mas você já pode começar a observar aqui. Eu posso adicionar score ao lead, a depender de como ele vai evoluindo, tá? Como meu cliente. E aí eu posso colocando tags também, porque eu posso filtrar por tags e mandar e-mails para clientes que têm tags específicas. Eu posso mandar ele para outra lista, tá? Eu posso adicionar um webhook, que são hooks de terceiros de outros serviços, tá? Para comunicar esses dados com dados de outros serviços, do MailChimp, por exemplo, do ManyChat, e eu posso inserir esses dados, inserir esse cliente em outros serviços. Então eu posso dividir o fluxo, né, com e-mails diferentes, a depender de como esses clientes interagem comigo, tá? Se ele clicou no link, ele pode receber determinados e-mails que quem não clicou não vai receber, né? Então aqui eu posso colocar várias interações através desse fluxo aqui, tá bom?
E aí eu posso colocar aqui uma espera de 5 dias e aí colocar outro e-mail para ele receber, né? Outro e-mail depois de 5 dias, tá? Então eu vou criando várias interações dentro desse workflow. Perfeito aqui? Tranquilo? Então você já viu como inserir um novo lead, né? Que está fazendo um agendamento em uma lista e a partir dessa inserção na lista, ele vai receber e-mails de interação, e-mails marketing automatizados, tá? Bruno, e se ele já estiver em minha lista, o que é que acontece? Tá, vamos ver. Então eu vou realizar um novo agendamento aqui, ó, em outra data, tá? Com os mesmos dados, Bruno Dantralves, Bruno agendamento, não foi? Eu utilizei, vou botar e-mail, o mesmo e-mail que eu utilizei, tá? E outro número de telefone. E eu vou agendar aqui, ó. Então, quando eu vou aqui, ó, vamos sair daqui. Se eu for em meus calendários e eu for aqui em inscritos, tá? Eu vou ver que ele duplicou os inscritos, né? Porque ele criou outro horário de agendamento, é normal, tá? E se eu for aqui na minha lista, a gente vai observar aqui, ó, inscritos. Eu continuo só com 2 inscritos, tá? Ele não duplicou a inscrição. Por quê? Porque eu me inscrevi com o mesmo e-mail. Então já estou inscrito na lista. Então ele apareceu aqui, tá? Duplicado dentro da minha agenda. Por quê? Porque são agendamentos diferentes, apesar de ser a mesma pessoa, para eu ter um controle, certo? E na lista não duplicou porque eu já tenho esse e-mail cadastrado aqui, beleza? E aí observe também que por essa própria gestão aqui, vocês podem cancelar um agendamento ou reagendar. Então, se for aqui em reagendar, você reagenda. E o bom é que o reagendamento, automaticamente o usuário já recebe um e-mail de confirmação, tá? Desse novo reagendamento. Então, ele pode entrar em contato com o seu atendimento, ou por telefone, ou pelo WhatsApp, e vocês fazerem esse cancelamento ou reagendamento manual. Perfeito? Então, ficamos por aqui e até a próxima.